expediente de sexta, para que nós demos aí uma nivelada, né, nas questões da greve. Acaba que nós não falamos de terça-feira para cá e muitas coisas ocorreram relevantes, importantes sobre a questão. Primeiro que eu recebi, né, os dois sindicatos aqui na última terça-feira, e onde depois de uma evolução da própria mesa, em que eu reiterei, né, a minha história com o servidor, não é um ato ou conjuntura de um movimento que vai tirar uma história toda, em que eu já fui servidor do Legislativo, do Executivo, do vereador, presidente da Câmara, e nesses 8 anos de prefeito, e tem uma história que fala muito mais do que qualquer conjuntura neste momento. Então a mesa serviu para isso e depois para a evolução. Tecnicamente, a postura é a mesma. É muito difícil de qualquer reajuste nesse ambiente colocado na conjuntura nacional, que sai da política, vai para a economia e mistura com aquela crise federalista, né? Que nós não vamos ficar reiterando isso. Mas que nós fizemos, pela história e pelo legado que queremos deixar para o servidor, entendendo que o momento e a intenção que nós tínhamos, e isso hora nenhuma nós negamos, de querer, né, fazer além do possível, mas que não era adequado, e claro que o gestor público tem suas responsabilidades, e aí nós fizemos ali uma construção, na própria mesa, uma reunião de quase 4 horas, de alguma composição, né? Nós focamos muito na questão do vale-refeição. Por quê? E por motivos básicos. Primeiro, que eu, nesse período de 7 anos e 3 meses, nós não fizemos nenhuma correção no vale-refeição. Então, é uma maneira de eu resgatar, aí sim, uma dívida que eu tenho com os servidores, em termos de recomposição do vale-refeição. Nós chegamos ali a 50% e depois eu topei recompor todo o meu período. Se a inflação foi de 64,78, eu cheguei em 65 e depois eles pediram, não, leva para 10 agora e para 12 em dezembro, foi a proposta deles. Eu falei, não, tudo bem, para a gente avançar e sair do impasse e retomar a normalidade, nós vamos cumprir esta evolução, dá um impacto acumulado na ordem de 71,43% de reajuste. Qual a importância disso? É bom para o governo e bom para o servidor, porque o vale-refeição ele não tem custo indireto para o 13º, para a gratificação de férias, para contribuições previdenciárias, tanto da prefeitura quanto do empregador, que é 11%. Se for R$1 no salário, ele tem 11% de ordinância que ele também tem que contribuir, o município 15 agora. Não tem, também custa até de imposto de renda para quem está afeto. Então, quer dizer, ele é um ganha-ganha importante nesse cenário, porque R$1 é R$1 para os dois lados, né? Ele não tem nenhum incisão indireta, que é direta, é dinheiro na mesa do servidor, e principalmente para o servidor que ganha menos. E aí o impacto em termos da renda dele é maior e significa ir para a mesa. Então ele tem também esse simbolismo que é importante, e o simbolismo da gente não ter feito nenhuma recomposição durante esse período. E depois eles pegaram muita questão, tem que ter alguma coisa na folha, tem que ter alguma coisa na folha. Nós chegamos também construindo, aqui eu não vim com nada pronto para a mesa, construindo juntos, e os dois sindicatos representados legitimamente pelas presidentes, os dois se entendem e se entram. Chegamos no 3% nesse formato, né, de 1,5 e 1,5. Então, oficiei, depois tivemos a contra-notificação que eles disseram que não aceitavam, e aí voltou ao impasse, mas é um impasse diferenciado, tendo em vista que o maior argumento deles, que era que o prefeito não sentava, que o prefeito era ditador, que o prefeito não tinha diálogo, isso superou, claro que ia superar. Vocês conhecem meu perfil, e sabem que no timing, eu ia sentar. Eu não sou prefeito que foge desse tipo de agenda, e conforme eu disse, eu tenho mais de 20 anos de vida pública municipal. O perfil sempre foi um perfil com todos os meus erros, meus defeitos, e todos nós os temos, e esse eu não tenho, de diálogo, de
ser transparente nas minhas ações, de ser acessível. É claro que com o ponto mais agudo e naquele nível que eles também não queriam sentar e mantinham uma proposta que não era nem de recomposição, né? Está até na liminar hoje, que é o objetivo maior da nossa conversa de hoje. Eles pediam era 20%, 100%, mas é uma coisa totalmente fora de ordem. Então, eu recebi, cumpriu esse impasse e eles perderam esse argumento. E foi uma reunião muito grandiosa, respeitosa e evolutiva de quem queria resolver o problema. Pois a Assembleia não aceitou, continuou em impasse, mas a Câmara também entendeu, sabiamente, o Poder Legislativo, que tem suas obrigações para com a cidade, de que também tinha que seguir a vida, né? Mesmo porque o que a Câmara mais me pediu? Principalmente a minha base, o presidente Cagói, o líder do governo Dilson, e todos os vereadores que compõem a base, mas não só a base. Vale dizer aqui que também esses rótulos, às vezes, são rótulos que não falam por si só, né? Vereadores da oposição também foram pontes. O vereador Edmilson, do PT, o vereador Hilton, sempre procurando o senhor, recebe, vamos evoluir, abre a agenda. Então, quer dizer, alguns estão optando por viver da ferida, né? Em vez de construir ponte, construir muro e viver do problema dos dois lados como combustível eleitoral, porque também é um componente. Nós estamos em ano de eleição e tem um componente eleitoral ou até eleitoreiro que deriva desse movimento. Então, a Câmara ontem evoluiu, destrancou a pauta e já votou alguns projetos importantes, como o 010 e o 011. Também construiu um colégio de líderes para votar na terça, porque quem vive só daquelas emendas agora tem só 24 horas para colocá-las. Então, terça-feira está pautado os dois importantes. E hoje nós tivemos hoje tivemos dois passos, né? Tivemos a liminar, agora na parte da tarde. O Farnese depois pode explicar melhor, que essa é a praia dele, mas é uma liminar acatando parcialmente o nosso pleito e determinando o retorno imediato dos servidores da saúde ao trabalho. Amanhã é dia de vacinação, H1N1, todos acompanham essa pauta e sabem que a responsabilidade dos agentes públicos. E aí tem gente que é o prefeito que é responsável, é o prefeito e todos os agentes públicos, cada um tem sua missão institucional e profissional. Então a saúde tem que voltar sob pena de multa, conforme consta aqui, de R$50 mil diários do sindicato, com um teto de R$1 milhão, caso acumule o descumprimento. Depois o Farnese pode dar mais detalhes dessa questão, porque é uma liminar. E a liminar já prevê uma audiência de conciliação para o dia 10 de maio. O próprio desembargador, Frânio Vilela. E hoje nós tivemos um fato muito lamentável, né, que não é do servidor público. O servidor público não é isso que ocorreu hoje. O servidor público são mais de 5.200 pessoas que trabalham, que querem trabalhar, e que têm uma história e um compromisso com a cidade. E hoje foi 10, 20 gatos pingados que desonraram todos esses servidores, invadiram a própria casa, ameaçaram os próprios colegas de trabalho, tem gravações em vídeo, inclusive, e fizeram ameaças de que dias piores virão. E quanto a esse episódio de hoje, nós lamentamos o ocorrido, né, e reagiremos com tudo que é cabível. Na esfera criminal, já está em fase de identificação todas as pessoas que invadiram o prédio, invadiram o patrimônio público e ameaçaram, constrangeram colegas, contribuintes. Teve gente que passou mal aqui dentro, colega dele, né? Totalmente insensato, uma situação totalmente despropositada, num clima de diálogo que avançou e numa proposta que existe, e que nós estamos na identificação, tomando todas as medidas criminais, policiais e administrativas. Ou seja, o Estatuto do Servidor também tem obrigações e no que couber em cada caso também haverá responsabilidade em termos do Estatuto em processo administrativo. Isso aí nós não podemos abrir mão em respeito
ao próprio servidor, ao serviço público e ao contribuinte, né, de uma meia dúzia, entrar aqui e fazer o que fizeram com pessoas, com colegas de trabalho e com cidadãos que pagam os impostos e precisam do serviço público. E recebemos também um ofício hoje nessa tarde, em que a gente até estranha, porque a gente tem uma reunião e o pessoal vem aqui e a gente faz um diagnóstico, entende que é um problema, que é um impasse, faz uma construção de solução, há uma leitura toda do ambiente, porque alguns ainda imaginam que a gente vive numa ilha da fantasia, e hoje eles colocaram no papel aqui que um funcionário público municipal em greve, quer dizer, que é até uma minoria, não considera que a referida crise citada no ofício tem efeitos negativos no município. Quer dizer, aí eu não sei com base em quê, porque nós abrimos todos os dados, o FPM está caindo, o ICM está caindo, e a tendência de perspectiva, porque não é só o início. A questão é o seguinte: o início você ainda tem pico de receita, né? A quarta e a quinta receita do município, na sexta das 5 principais, se efetivam no primeiro trimestre, praticamente na totalidade, que é o IPTU e o IPVA. Então, esse primeiro trimestre ainda tem um cenário mais cômodo no sentido financeiro, porque você tem 2 grandes picos de receita. Agora, não tem outro IPVA, o IPTU no ano, e as receitas correntes, que vêm principalmente das 2 transferências constitucionais, o ICMS e o FPM, estão caindo a valores nominais de uma base ruim, senão já falando. Agora, reconhecer que não há crise é a mesma coisa de falar assim: não, para mim o céu não é azul mais não, para mim a folha da árvore não é verde mais, para mim agora mudou. Tem coisa que é ou não é, não depende de percepção, são números, são fatos, é o que está na conta, é o que deixa de vir, é o que veio ano passado, é o que veio esse ano, são dados abertos na transparência municipal, que foi até nós que criamos. Então, a ideia aqui é atualizarmos desses últimos capítulos, né, de terça para cá, que nós não falamos coletivamente, mas vocês tiveram feedback através da nossa comunicação. Quem esperou que até o final aguentou, né? O Jota foi embora, o Geraldo foi, eu atendi. Eu cheguei cedo demais. Quase 8 horas da noite. Pois é, podia ter pedido um pão de queijo, né? Mas o mão de vaca danado. Não, mas a gente arrumava. Então, assim, é uma atualizada mesmo, principalmente com esses últimos desfechos, né? Então, a gente quer mais uma vez conclamar os servidores para a gente retomar a normalidade. Agora a saúde já retorna com força. E não é o que nós achamos, é o que deixamos de achar, que a instância máxima da Justiça de Minas Gerais determinou. E a gente conclama para que todos façam o mesmo, para que nós não tenhamos mais prejuízo recíproco no perde-perde, como que nós comentamos. Está todo mundo perdendo. E a gente quer que todo mundo avance e ganhe com esse processo, principalmente a sociedade, que é quem financia o serviço público e que hoje sofre com a crise. Ele está indo de recessão para a depressão econômica, terceiro PIB negativo, perspectivas complexas para que nós cidadãos brasileiros possamos enfrentar. Agora o cenário político que está aí colocado, que todos acompanham. Então, a educação, por exemplo, nós mais que dobramos o salário dos professores do Educador 1, sonho antigo, fiz isso no meu período, que retomem as aulas. Nós estamos com 10 dias aí efetivos, hoje algumas escolas estão voltando aos poucos, mas fica aí um chamado para que todos retornem aos seus trabalhos. A férias de julho já foi comprometida, para que a gente não complique mais a vida do próprio servidor para recompor, das famílias que vão ter que se reprogramar em férias e de todos nós. Então acho que já passou e que agora a gente faça o relatório de lições aprendidas, cada um na sua percepção, cada um no seu enfoque, e caminhemos para o serviço público, que é um dever e uma missão institucional de todos. Essa que é a questão que o Dr. Farnese queria comentar.